Mudaram o jazz, Kelly Matos? Mudamos o jazz. Mudamos o jazz para falarmos agora sobre o tema do nosso consultório sentimental, que versa sobre o luto, já que estamos aí no dia 2, amanhã é dia de finados, é um momento de memória, um momento de conexão com aqueles que já se foram, de relembrar, enfim, cada um lida de uma forma, né? E nós convidamos os nossos ouvintes e espectadores no YouTube de GZH para mandarem o seu relato. O Fabrício Carpinejar já está na linha, mas nós temos um recado bem da nossa audiência. Destacamos uma mensagem aqui, Isso, Denise. o Jonas Batista nos mandou a mensagem. Perdi minha noiva em 2021, levada pelo Covid. Nós tínhamos uma conexão perfeita, algo de almas. Após a perda, como não conseguir não comparar ela com outras. Eu sei que não posso deixar a régua tão alta porque não vai haver nada igual nessa vida, mas também não posso deixar a régua baixa demais. Como lidar com isso? Olha, é verdade, né? Como lidar com essa perda de alguém que a gente ama, de um relacionamento amoroso e talvez vir a ter uma nova relação, né? E tudo mais. Sem comparações, né? Sem essas comparações. Fabrício Carpinejar, bem-vindo ao Super Sábado. Bom dia, Paulo. Bom dia. Denise. Bom dia, Kelly. Bom dia. A mesa é grande na vida para deixar cadeiras vazias. Não tem como ocupar o lugar. Se ele foi amado, se ele encontrou a sua alma com afinidade, ele teve uma experiência que poucos tiveram a sorte. O luto é a preservação da memória. Por que a gente ama na vida? Já se fizeram essa pergunta? Para não ser esquecido, para ser lembrado. O luto é justamente não esquecer de alguém que foi importante. Não é doença, é saúde da saudade. Enquanto aquela pessoa estiver na sua boca, ela jamais vai desaparecer. E nós temos uma resistência, um preconceito, um tabu com o adeus, tendo que seguir em frente como se a pessoa não tivesse existido. É um equívoco. Eu lembro, Paulo, Denise, Kelly, que eu fui renovar minha carteira de habilitação. Ela estava vencida. Você nunca descobre sozinho que venceu a carteira, né? Alguém que avisa. Sempre existe um... Não sendo autoridade, tá bom, né? Às vezes descobre no momento exato. Eu descobri quando eu apresentei o documento numa loja e o atendente, com prazer sádico, disse: venceu a sua carteira. E eu tive que fazer o exame médico. Encontrei um médico falante, loquaz, que não calava a boca. Eu cheguei, ele perguntou o que eu fazia, eu disse que era escritor. Ele perguntou sobre o que eu escrevia, eu falei que um dos meus livros mais recentes era o Manual do Luto, e ele começou a expor a sua tese de que as pessoas sofrem demais à toa, que deveriam virar página, que não podem ficar presas nas feridas. E eu tenho uma voz da Beatriz, da minha esposa, na cabeça. E ela sempre tem razão. Ela fala comigo na cabeça. Eu escuto vozes. Na verdade, eu escuto a voz dela só. E a Beatriz disse: não compre briga, apenas renove a carteira de motorista. E eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas ele continuava a falar desgovernadamente e falou que perdeu o pai quando tinha 21 anos e que não sofreu tanto assim porque sabia que era o destino, tanto que a mãe estranhou porque ele colocou a música alta depois do velório e não chorou. E eu disse para a Beatriz da minha cabeça: ferrou, não vou conseguir.
e perguntei para ele do que o seu pai morreu. E ele respondeu: de acidente de trânsito. Bah. E eu perguntei: você não acha estranho que de todos os lugares que você poderia atuar como médico, você escolheu logo o Detran? É que você tenta salvar o seu pai todos os dias, Bah. aprovando outros motoristas. O seu luto jamais acabou. Pelo contrário, você colocou a sua existência inteira em torno dele. Há quem chore, e há quem chore sem lágrimas no seco. Ai, que história, Mais do História que essa. mais do que renovar a carteira de habilitação, eu renovei o luto dele. Luto não é triste. Triste é não ter saudade por ninguém. É. Tem muita gente que nos ouve, Fabrício, e que agora, te ouvindo, certamente lembrou de alguém, né? Em que momento a gente passa a lembrar com menos dor, a levar para um lugar de saudade, de afeto, e não daquela angústia, aquela dor que fura o peito, né? Que a gente parece que não vai conseguir passar. O que mais dói no luto? A alegria. Luto não é feito de tristeza, gente. O que dói é a alegria. Você não sente saudade de uma tristeza, de um momento ruim. Você sente saudade de um momento bom. Você sente saudade de não ter mais aquela pessoa no momento bom. A saudade, ela vai mudando, mas você, quando amou um ente querido, você começa a rir sozinho do que vocês tiveram juntos. É importante que o luto seja vivido, né? O luto como uma fase importante, né? A pessoa não pode mergulhar Exato, naquilo e não conseguir Paulo. sair. E em algum momento também a saudade, ela se acomoda, né? A saudade, ela encontra... fica diferente. Ela vai modificando. A gente não precisa colocar panos quentes, a gente não precisa normalizar. O que a gente precisa entender é que quando você aceita o luto, ele passa a fazer parte da sua vida e não incomoda. Tu convive, exato. Deixa eu trazer um relato. Eu perdi meu pai tem 7 anos, 2018. No início foi muito difícil, porque meu pai sempre foi muito presente, uma voz muito ativa dentro da nossa família. Então, eu me pegava em vários momentos, logo após, né, a partida dele, dizendo: vou perguntar pro pai. Vou ver o que o pai me diz sobre isso. Hoje, o que eu digo? O que meu pai já me disse sobre isso? Em que momento eu encontrei a resposta em alguma fala que meu pai já me... E eu já trouxe isso aqui no programa, né? Eu sempre tive muito medo de esquecer a voz, por trabalhar com voz, né? Sempre tive muito medo de esquecer a voz do meu pai. E eu encontrei, depois de muito tempo, uma gravação dele. Isso preencheu meu coração de uma forma que é isso que o Fabrício diz. Não é uma saudade de dor, é uma saudade desses momentos bons que a gente viveu. Exato, que bonito, Liz, é isso. E você não tem que apagar o contato no WhatsApp. Nunca. Você pode escutar um áudio, pode ver uma foto, pode reconstruir uma recordação. A pessoa, ela está dentro de você. Você internalizou a sua figura. Ela é a sua conselheira para sempre. Você vai conversar com ela e não é loucura. Loucura é você não conversar com ela. É você fingir que nada de importante aconteceu entre vocês. Aqui a gente quer ter o domínio da existência, o controle, não tem como.
O que a gente pode fazer é aproveitar esses instantes o máximo possível, porque eles são eles não se exaurem na alma. Eles permanecem, eles se fixam na alma, eles são impressos na alma. A gente tem um medo do amor, do que há dentro de nós. E quando a Denise diz isso, ela diz: hoje eu convivo com ele diariamente. Quando eu precisar dele, eu vou acioná-lo. E ele me deixa mais forte. E ele me deixa mais confiante. Olha, Ai, tô sem palavras também. Que bonito isso. Que importante essa reflexão em especial nessa data, né? Essa data ela serve para isso, né? Para nós nos forçarmos eventualmente até a refletirmos sobre isso, né? Sendo que muitas vezes a gente nem precisa se forçar, porque a gente sente saudade naturalmente, né? E muitos todos os dias, né? Mas e frequente o cemitério, leve flores, decore a lápide, leve uma cadeirinha de praia, tome chimarrão com ausência. Que não tenha pudor, receio, hesitação de frequentar o santuário de afeições tão verdadeiras e genuínas. Tanto que nesse final de semana, no domingo, eu vou estar palestrando nos cemitérios. Ah, é? Como é que faz para acompanhar? Palestra gratuita, quem quiser pode se inscrever, é cortel.com.br. Eu vou estar de manhã no Crematório Metropolitano às 10 horas domingo. Tá. Para falar do universo da perda e da saudade, e às 18 horas no Saint-Hilaire. Tá bem. Envia a mão na 040. que legal, Fabrício. É um momento que a gente... estar lá para abraçar, para confortar. Ouvir pessoas nos ampara. Para ouvir, principalmente, ouvir é terapêutico. É reconhecer o que a pessoa sofreu. É falar que não foi drama, que não é exagero, que ela tem direito de reincidir histórias, de falar do seu afeto, sem ser censurada ou atalhada. O amor é inesgotável. A gente não pode delimitá-lo. Não é, a gente está aqui como visita, gente. Chegamos aqui sem nada e saímos sem nada. Qual que é a nossa bagagem, experiências? Que a gente nos trate bem como visitas. A gente tem que se tratar como visita, dar o melhor, dar o possível. Mas não fique pensando em posses. O que vale é isso que a Denise falou, é o seu pai. É o seu pai ali, é isso que ela vai carregar, mais nada. São pessoas que a gente carrega, mais nada. Não são posses, não são pertences. É o nosso tesouro. A presença é o nosso tesouro. Então, vamos reverenciar a presença. Vamos reverenciar a vida que houve e a vida que há. Perfeito. Ai, Fabrício. Perfeito. Que coisa mais linda. Obrigado aí pela mensagem, Fabrício. Barbaridade, que lindo. Estou com você sempre. Um beijo. Nós contigo. Um beijo. Obrigado, Fabrício Carpinejar.